Oi, gente! Não é agora não. É agora, vai. 1, 2, 3 e... Oi, gente! Vai logo, mãe. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente conseguiu a nossa casa Faz própria. uns 3 anos que a gente já construiu nossa casa, porém até hoje a gente não terminou ainda. Calma, eita, você começou o vídeo Tchau, só. acabou. A gente conseguiu a nossa casa, a gente tinha quantos anos? Quando a gente começou 18. a fazer... É, a gente começou com 17. 17 anos. 17 e a gente finalizou ela com... Finalizou com 18. Tem foto? Tudo? Vou deixar aí pra vocês passando algumas fotos pra vocês de como era a casa, enfim, se eu achar. Se eu não chamar mesmo assim, vai ficar passando pra vocês. Então, a gente vai começar falando de como a gente conseguiu o terreno e a gente vai no decorrer da história contando pra vocês. Bem, a gente não tinha terreno e no momento a gente não tinha condição de comprar. Aí aqui onde a gente mora, meu tio tinha um pedaço de terra muito bom assim de construir. Meu primo já tinha construído nele. Meu irmão ia construir a casa nele também. Porém o outro tio deu um terreno a ele, aí ficou mais fácil dele construir lá. Aí sobrou esse terreno aqui pra gente, que é onde é a nossa casa hoje. Aí ele deu o terreno pra gente construir. Tanto que meu irmão também tem uma construção ao lado da nossa, né? Meu primo também tinha, antes de nós construir a dele, já tinha começado a construir, né? Porém ele não terminou, mas tinha. Então, o terreno era bem grande, é grande, né, o terreno desse tio do Davi. Aí ele dividiu, né, deu uma banda pro Davi, que desse pra gente construir a nossa casa. E hoje a gente é muito grato a ele por conta disso, porque a gente não teria condições realmente de comprar uma casa E ou de construir a alugar casa. uma casa, Era, né, porque no tempo em que a gente ou estava nós começando. escolhia ou construir a casa ou comprar um terreno. Não dá pra, assim, as duas coisas não ia... ia ser muito gasto. Aí, Davi, na época, ele trabalhava como servente de pedreiro e recebia mais ou menos Uns 250 reais. por semana. Era Aí, R$ 1.000 por mês na época. a gente tirava 50 reais pra construção, né, pra pagar cimento Era. e às vezes pra pagar o tijolo. Mas antes de começar a comprar, a gente teve que cavar, porque o terreno, ele não era plano, ele era assim. Aí, Davi passava o dia trabalhando e eu e minha tia e meus primos cavando. Então foi sim. Tá bom, vou nem falar nada. Foi sim. Foi. Nossa, dá a entender que você cavou tudo só. Sim, não, como eu disse, eu cavei com a minha tia e meus primos. Você deu até onde a gente tinha que ir e a gente foi cavando. É verdade, a gente teve muita ajuda nesse quesito. Questão assim, minha tia, meus primos me ajudaram muito a cavar. E era um serviço muito pesado, né? O de cavar foi o mais. Por isso que eu digo que eu carreguei Não essa foi casa. mais. Essa casa nas costas, porque cavar. Não, realmente, porque eu nunca tinha pegado nenhuma enxada. E do nada eu peguei no enxada. Minhas mãos vivem em carne viva, você assim, caliçada. Vive? Até hoje. Vivia caliçada, assim, toda, porque eu não sabia pegar na enxada e cavava assim. Aí a gente foi cavando. Enquanto ele tava trabalhando, eu estava cavando com os meus primos. Mas teve tempo deles não estarem. Deles não estarem e eu cavar sozinha. E tombar sozinha o barro. É um barro. Foi uma fase muito complicada. Cavar barro. Antes de começar a cavar, eu já tinha feito a base da frente, que era alta. Então, da gente jogar o barro. Uhum. Então aí a gente foi cavando. Quando ficou plano, aí Davi começou a fazer a base. Que eu era uma das coisas que a gente mais se conheceu foi porque a gente brigava muito também nessa questão da construção de casa, porque é complicadíssimo, gente. A gente pensou bastante. A gente pensou muito e era gasto, mas pra mim, eu vou ser sincera pra vocês, pra mim eu não achei tudo isso não. Nossa, que gasto, não achei. Mas pra ele que achou mais gasto, e ele, a mão de obra toda foi dele, né? Ele levantou, na época ele não sabia,
era na época servente. era servente, não sabia. Não sabia levantar, enfim. Saber, sabia. É que eu levantei. Que levantou, mas não tinha tanta não era certeza no profissional. trabalho dele. Mas aí ele, nos finais de semana, a gente conseguia trabalhar, então tinha um sábado e domingo para ele trabalhar, ia levantando de fiada em fiada até chegar na parte... Pé direito, que a gente chama. Nós predeiros chamamos Isso de pé aqui? direito. É. Pronto. Aí a gente já passou da fase de levantar, que pra nós era bem complicado, mas a gente conseguiu, A passamos gente dessa também fase. teve muita ajuda assim nesse quesito do dinheiro, porque onde eu comprava material é um amigo nosso que vende, que tem a loja. Aí a gente comprava o material e ia pagando a ele por semana. Tipo, comprava 1000 tijolos, 10 sacos de cimento e ia pagando por semana. Tipo, dividido, sabe? Aí ajudou muito. Foi. Aí a gente conseguiu levantar a casa. E a nossa segunda preocupação foi o teto, que bateu mais dinheiro do que a casa em si. É, né? porque é como eu falei, quando a gente tava levantando, comprando tijolo e o cimento, essas coisas, a gente tinha essa ajuda de pagar por semana dividido. Porém, no teto não foi assim. A gente tinha que ter o dinheiro para pagar à vista, porque já era em outra loja. Aí tinha que ser à vista o dinheiro da madeira e das telhas. Aí nós tivemos ajuda Sim. dos tios dele, que ajudou a gente em questão... Tipo, na madeira, comprei na madeira. Eu comprei Foi. só as telhas. E os tios deram a madeira. Comprou a madeira, foi. E então, em questão a isso, eles ajudaram bastante. Aí, como o Davi, os tios e os irmãos são predeiros, então, quando foi pra colocar e fazer as coisas lá em cima, todos ajudaram. E a gente, uma etapa já tinha sido concluída, que era a casa levantada e o teto tampado. Aí entra a terceira parte mais difícil, que era portas e janelas dos quartos, da porta da sala, de trás, enfim. Piso. Nossa, a porta da frente. A porta da frente foi muito caro. Então, essa foi uma das partes mais difíceis. Por isso que Davi, o pai dele tem uma garagem. Tem tudo na garagem. É a garagem que tem de tudo. Então, Davi, ele ia lá, o que faltava aqui, Davi ia lá e achava. Ele foi lá e achou a janela do quarto de Valentina. Que era nosso quarto, né? Que era no nosso quarto na época. Porque o quarto não, de Valentina... Era não. O quarto de Valentina sempre foi lá. Foi. Só que aí quando a gente engravidou, veio pra cá. Mas aí aquela janela ficou naquele quarto. Eu não gosto daquela janela. Mas na época... Eu coloquei ela de cabeça pra baixo. Eu não sabia colocar, coloquei ela de cabeça pra baixo. Na época era salvação, né? Pelo menos um buraco tapado. O reboco eu trabalhava bastante, porque o reboco eu fiz à noite. Eu trabalhava o dia todo e vinha à noite fazer o reboco da casa. De 6 horas até 9 e pouco. Ele rebocando. Meu irmão também me ajudou. Então a parte do reboco também foi difícil, porque era ele sozinho. Eu só fazia tombar água e areia e peneirar areia. Era? Era assim. Eu fazia isso, hein? Fazia. Nossa, de como dia. você é. Eu não me lembro não disso. Fazia assim, quando você chegava aqui dentro, a areia tava onde? E eu sei. Tava aqui dentro. Não lembro não, mas você tá A areia trazia água. E ele só chegava de noite e já tava tudo aqui pra ele fazer. Era assim, porque eu não sabia. Você é minha utilidade. Só faltou, tava tudo rebocado quando eu cheguei. Eu não sabia rebocar, então eu tinha que ajudar, né? Não tinha quem ajudasse ele, então eu, passava o dia todo em casa, então fazia muito. Porque eu queria muito ver minha casa pronta logo. Então quando ele terminou de rebocar, aí faltou, o último foi o piso, né? A ser feito. Foi depois do reboco. Pronto, o piso foi feito em um dia. Porque o piso tem que ser feito em um dia. Todo, na casa toda, não foi? Foi todo. A casa toda foi feita, o piso da casa toda. Foi todo mundo. Tio
Então a gente teve ajuda, assim, de muitas pessoas em certos momentos. Mas teve um momento em que só foi o Davi. E foi onde apertou. Assim, eu ficava muito... né, porque era só ele, eu queria ajudar. Aí nesse dia ajudar, a gente se estressava. Aí a gente acabava brigando. A gente teve muita briga aqui dentro dessa casa. Às vezes ele levantava as piadas com raiva, eu com raiva, mas eu ali no pé dele, vendo, não saía. Podia estar o sol de torrar, mas eu tava ali com ele. Então aí foi passando, a gente fez. Aí a parte, eu acho que foi uma das partes mais difíceis, foi os móveis, que eu acho que a gente foi muito beneficiada em questão aí. Porque os móveis a gente realmente não tinha condições real de comprar. Fogão e geladeira tinha que ser de imediato. E a gente tava devendo materiais da casa ainda. Então, aí foi como eu falei pra vocês no vídeo anterior. Pouco, né? No vídeo anterior, os meus pais precisaram ir para São Paulo, voltaram para São Paulo, então minha mãe deixou muita coisa para mim, como a geladeira. Minha tia me deu de presente de casamento o nosso fogão. A minha sogra deu de presente de casamento o sofá. E aí os móveis foi a geladeira. Eu só comprei uma televisão. Foi, ele, assim, de móveis. E a cama eu tinha, a cama a gente tinha, né? Toda quebrada. Não podia sentar nela, que ela ficava rinchando. A gente tinha uma cama, ela rinchia muito. Vai, meu, cancela aquela parte aí, vai da parte da cama. Vai, de novo. Aí a gente tinha uma cama, que essa cama, desde quando chegou em casa, ela fazia muito barulho mesmo. As madeiras dela ficavam rinchando. Então, aí, gente, viemos pra essa casa, aí já de estreia deu cheia, inundou a casa. Dia que nós dormiu aqui. Inundou a casa toda. A gente fez a nossa primeira compra de utensílios pra dentro de casa. A gente gastou R$200. E, tipo, R$200 naquela época era muito dinheiro. Tem vídeo até no canal. Então, não gravei. Gravei, mas a câmera não... Aí gastamos R$200, compramos todas as nossas coisas, mas eu já tinha muita coisa porque mãe tinha me dado. Então, foi isso, né? E hoje a gente ainda não finalizamos a nossa casa. Falta teto, falta o terraço, falta a frente que ele não terminou. Entrada. Falta lá a parede lá do banheiro também, que não foi rebocada. Então ainda falta muita coisa. Mas de imediato, assim, pra dizer pra vocês, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu. Passamos por essa fase, vencemos a fase da construção da casa. Gastamos mais ou menos, não é de certeza, mas pra levantar a casa foram... Pra deixar se levantar de rebocada a parte grossa, eu acho que gastou uns R$10.000. Uns R$10.000, assim, pra levantar. Só de materiais, né? Porque a mão de obra foi minha, praticamente. Não, praticamente não foi sua. Minha. Porque se fosse pagar a pedreiro seria muito mais caro. Uhum. Então, foi nessa questão. E hoje a gente ainda gasta na casa, mas já estamos dentro dela, né? Então, graças a Deus. Cerâmica a gente gastou mais ou menos... 1.500. Na casa toda? Banheiro também? 1.500 em cerâmicas. E é isso, né, gente? Construção é isso, né? Nunca para. Então, a nossa próxima construção será o nosso terraço. Em nome de Jesus, né? A gente vai fazer o nosso terraço. E quem sabe uma outra casa. Então, gente, foi o nosso vídeo de hoje. Falando um pouquinho pra vocês como foi construir a nossa casa. Como foi chegar até aqui hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica no gostei. Se inscreve no canal. E vem fazer parte da nossa família abençoada. É isso, meus amores. Um enorme beijo. Fique com Deus. Gastamos 1 ano. 1 ano pra construir essa casa. E ainda não finalizou. É isso. Tchau.